Boa noite! Então, mais uma live iniciando nessa noite. Nós estamos no projeto Encontro Marcado com Mulheres. Sejam bem-vindos! Quem vem agora na live, o pessoal vai começar a chegar aqui, vamos aguardar um pouquinho. Também a nossa convidada que ainda não chegou. E quem vem depois, sejam todos bem-vindos. Esse é o Encontro Marcado. É um projeto especialmente para as mulheres. Tem dois momentos. Um é a live. Bem-vinda, boa noite. O outro é o momento, é a mentoria só para as mulheres. Olha, incrível, hein? Se você não entrou, vai na bio, lá tem tudo explicando, ainda há tempo hábil. Aliás, esses eventos, eu tenho que te contar uma novidade. A qualquer momento que você vier participar, você é muito bem-vinda, porque você não perde nada, acredita nisso? É, são as terapias da nova era. Então, vai lá na bio, faz sua inscrição, aproveita, porque esse mês, tudo isso que eu estou oferecendo no Encontro Marcado, assim não tem valor agregado. Realmente, para que a gente possa se encontrar, se nutrir, empoderar-se mais. Enfim, são infinitas possibilidades. E você vai pagar apenas uma taxa, que é realmente para que aconteça a mentoria. Só isso. Mas não existe o valor das terapias, das ativações, das meditações, das palestras. Não tem valor ali agregado. Então, vai lá na bio, faz sua inscrição. Se você gostar, compartilha do conteúdo, né? Às vezes eu acho que você vai gostar muito. E essa mentoria, esse encontro marcado, é a primeira parte, porque no final de abril a gente já lança a segunda parte, porque vem aí mais um mês tão especial que é da mulher. Aí vem muita coisa bacana, porque a gente formatou para que nós fôssemos acompanhando uma sequência aí de vivências, né, apropriadas para a nossa expansão de consciência. Então, o próximo passo, vem aí muita coisa legal, hein? Vem DNA, vem sistema imunológico, vem cocriação, vem prosperidade. Nossa, gente, olha, vem muita coisa. Então, eu acho que maio também promete. A primeira quinzena de maio nós vamos também continuar na mentoria. E você faz tudo isso no seu próprio tempo. Se você quiser participar ao vivo, o dia dos encontros online, ótimo. Se não, sem problema algum, você acompanha na gravação. Não é bacana? E nós estamos aqui, ó, esperando a convidada. Eu acredito que ela vai entrar já. Vamos aguardar. E é isso, minha gente. Como que vocês estão? Me conta aí, quem quiser falar alguma coisa, perguntar. Que a gente está aqui e esperando que a convidada chegue. A nossa convidada chegou e eu não vou perder tempo, hein? Deixa eu trazê-la aqui. Já convidei. Eita! Já entrou nas escrituras aqui. Tudo bom? Oi, gente, que maravilha!
Olha, eu estou muito feliz, muito lisonjeada até de você ter aceito o convite, abriu sua agenda aí e falou assim, nossa, essa moça, eu tenho que falar lá no Instagram dela com as pessoas e você aceitou. Eu sei que você é uma mulher muitíssimo ocupada, mas eu assim, quando eu preparei tudo isso, esse projeto, Encontro Marcado para as Mulheres, Karen, Uhum. eu pensei em trazer aqui dessa vez, porque esse projeto eu já tenho, parece que eu meio que brincava com ele, né? Estava brincando ali. Aí eu percebi que ele foi tomando uma forma diferenciada que veio agregar mais no meu trabalho como terapeuta. E aí eu disse agora, então vamos trazer pessoas que realmente traz a sua história e vem auxiliar, né, nós todas nesse empoderamento, porque acaba sendo uma troca de muitas experiências. E aí eu fiquei feliz realmente. Eu quero que você, por favor, se você pode, conta um pouco da sua história. Eu sou aqui do Mato Grosso do Sul. Eu sei que Ah, você já passou por aqui. Eu não, sei aliás, eu muito, não saio daí. Eu não saio daí. eu sei muito da sua história, mas eu quero que você conte que eu acho que as pessoas precisam conhecer essa Karen, essa mulher extraordinária que você é, que você me passa essa segurança, apesar das vicissitudes que você enfrenta na vida, porque todos nós enfrentamos, mas maestria que é Karen Rodrigues. Então, eu quero que você, por favor, conta para nós, né, o que você quiser da sua vida. Outra parte que eu acho legal de você é que você saiu daquela condição lá de auxiliar mulheres no espaço feminino, Sim. da maquiagem, era? Ou era cabelo? Não Não, é clínica de medicina sei, estética. estética, Isso. e vem para as terapias. Então, é uma caminhada, né? Bom, mas eu vou deixar É. para você. Nós temos aí cerca de 50 minutos. Se você Uhum. falar tudo isso, bem, se não, é com você, minha querida. Obrigada. Bom, eu vou tentar resumir bastante, porque acho que eu conto em todas as minhas lives o meu despertar espiritual. Eu vou tentar resumir, não detalhar tanto, Sim, porque senão acaba sendo cansativo, porque tem muitas pessoas que, quando eu faço live, querem participar também, né, que eu coloco, e aí fica meio cansativo. Então, eu vou resumir. que falar também da ferramenta lá da 5D, né? Ah, é. Então, e aí o que que acontece? Quando eu comecei a me desenvolver espiritualmente, eu já comecei mais velha. Eu não nasci com nenhuma faculdade mediúnica, com nenhuma cultura espiritual. A cultura que tinha dentro da minha família era católica. Nós somos latinos, né? Eu sou chilena, que moro no Brasil. Meu pai era ateu, minha mãe católica, então o eu sou batizada, né? Eu fiz a primeira comunhão junto com as minhas irmãs. É, Gostava bastante de frequentar a igreja, eu gostava de oração, eu já me ligava a isso, mas não era beata, não era nada. Então, a primeira coisa que eu tive quando era criança, de visão, foi quando eu fui brincar de gatomia. Não sei se vocês conhecem a brincadeira, que o público hoje é mais jovem, né? É uma brincadeira que a gente ficava no quarto escuro, escondido, e o colega tinha que entrar e achar. E aí, quando pegasse na pessoa, a pessoa tinha que falar miau! E a pessoa tinha que acertar quem era. Então, quando eu fui brincar de gatomia, e eu era a pessoa que tinha que procurar as pessoas escondidas, eu fechei a porta e vi a imagem da Virgem Maria. E ela era linda. Só que eu me assustei, porque iluminou todo o quarto, e eu saí correndo, falando que era fantasma. E todas as crianças, gritando, né? Achando que eu estava brincando, só que eu não estava brincando, era real aquilo. E eu comecei a chorar. E eu acredito que eu deveria ter uns 8 anos. Eu sou muito ruim para data. Bom, e aí depois eu toquei a minha vida normal. Eu me formei em esteticismo,
em Modas, né? E depois eu abri a minha clínica de estética. E ali eu fui bem sucedida, porque eu fui uma das pioneiras na época dessa área de empreendedorismo com a beleza. E antes tinha massagem, máscara de beleza. Eu abri uma clínica mesmo com médicos que faziam, quando estava começando o Botox no Brasil, quando estava começando os preenchimentos, tanto que na nossa época a gente usava um produto que hoje é ruim, né, que chama PMA, que é um produto para sempre, e a gente se tornou bem famoso. E ali eu me desenvolvi muito bem profissionalmente, só que chegou uma época da minha vida que eu já tinha conquistado tudo. Na hora que eu ia dormir, eu tinha 35 anos, a idade eu não esqueço. Na hora que eu ia dormir, que eu adormecia, o meu corpo espiritual, ele saía do meu corpo físico. E eu estava lúcida enxergando isso. E aquilo me assustava, porque eu não tinha nenhum treinamento, não tinha nenhum conhecimento sobre projeção astral. Então, eu tentava acender a luz do meu quarto, minha mão passava, né, na parede, e aí eu tentava voltar para o meu corpo, tinha uma sombra negra que queria me bater, não tinha forma, era como se fosse uma fumaça, e aquilo me assustava, eu ficava apavorada, e aí eu consegui encaixar no meu corpo, eu sempre pedia para Jesus, Jesus me salva, me ajuda, e aí quando o meu corpo encaixava, eu acordava gritando de noite. Na época eu era casado com o pai da minha filha, e ele falava, o que foi? E eu falava, eu não sei, eu tive um pesadelo. E isso começou a acontecer todas as noites. Até que ele, o pai da minha filha, ele foi criado, de fato, com o Chico Xavier. Então, teve uma ocasião, antes de acontecer todo esse episódio, ele, óbvio, quando a gente começou a namorar, ele falou assim, eu quero te apresentar para o Chico. Só que eu, na minha ignorância, porque eu vinha de um berço católico, e eu via o Chico na televisão, mas eu não entendia o que ele era. Né? Eu sabia que ele era uma figura espiritual importante, mas eu não tinha conhecimento algum. Até porque o latino não tinha muito conhecimento até o filme Nosso Lar se espalhar no mundo, não sei se você sabe. Os latinos Sim. não tinham esse conhecimento kardecista, tal. Eu falo isso porque eu fui morar no Chile numa fase, depois eu conto isso, e aí eu viajei muito para o México, para a Argentina, para vários lugares latinos, e a galera não conhecia. Então, quando eu falava, eles ficavam doido. Até fui convidada para uma rádio na Argentina, super famosa, para falar sobre isso, e eu nem tinha expertise. Bom, mas voltando lá. Quando o Márcio me apresentou para o Chico, a família do pai da minha filha era muito conhecida ali na cidade, o pai dele era um fazendeiro que ajudava as instituições do Chico Xavier, tanto que o Hospital Fogo Selvagem, acho que é isso que chama, foi o meu ex-sogro que doou, né? Então, quando o Chico foi me conhecer, ele falou para o pai da minha filha que não era para me colocar na religião alguma, muito menos no Kardec, porque eu era estelar. E ele falou, você é estelar. Naquele momento eu não entendia nada, eu recebi, agradeci, tirei foto com ele, né, para máquina, né? E aí, lógico, depois a gente teve várias conversas, e ele falou para não me doutrinar nessa doutrina, porque meu espírito era de outras orbes. Era isso que falou, não precisava disso. Ninguém entendeu nada, porém, aí passou muito tempo, aí eu volto para essa data que eu tenho, eu saio do meu corpo, aí o pai da minha filha me leva no centro espírita e fala que eu estava sofrendo uma obsessão espiritual. O dono do centro espírita não acredita, ele fala que eu estava estressada, que era excesso de trabalho, e aí ele vai atrás de uma amiga dele, que chama Dona Guiomar. Aí a Dona Guiomar fala que sim, que eu estava tendo uma obsessão espiritual, mas ela não me deixa no centro espírita dela, ela me manda para o centro da filha, que é um centro de Umbanda misturado ali, né? Aí eu fui, e aí tinha toda a noite que eu tinha aqui, tinha gira de
marinheiro, preto velho, mas aquilo para mim não fazia sentido algum e não melhorava. Está dando alguma coisa aqui. Quando a gente fala de espiritualidade, dessas coisas. Eu não estou te enxergando, tá? A tela para mim tá preta. Hoje. Mas aí não tem problema, que eu sei que eu já fiz muita live e isso acontece. Bom, resumindo a história. Eu saí de lá, busquei, eu sabia que era espiritual, sem ter conhecimento algum da espiritualidade, nunca tinha me ligado nisso. A minha ligação não era espiritual, era totalmente matéria. Eu corria atrás do dinheiro, queria ficar rica, milionária. Fiquei com o meu trabalho, muito bem sucedida, vivia em televisão, dando entrevistas sobre coisas de beleza, tinha um programa na rádio, essa é a minha parada. E aí eu falei, bom, é algum problema espiritual. Então, por incrível que pareça, eu tinha muitas amigas que tinham mediunidade, que eram da Umbanda, que eram da Kardec. Minhas amigas eram isso na época. E todas falavam, olha, reza, toma um banho disso. Tudo que eu fazia só piorava a minha situação. A ponto de eu ir dormir e ver uma sombra, essa mesma sombra vinha atravessar meu corpo, assim. Era horrível. E aí eu comecei a buscar a espiritualidade, a religião. Não foi a espiritualidade, a religião. Então, eu fui para tudo quanto é lado que vocês podem imaginar da religião e também cada vez piorava. Até que um dia eu passei num pai de santo, Carlinhos, que ele é dono de um centro espírita lá em Interlagos, que tem tudo. É espiritual, espiritualista. Então, acredita em Arcanjo Miguel, na fogueira, nas velas, nos cristais. E eu fui para lá, e quando ele foi ler Búzios para mim, ele falou, olha, irmã, você está tendo uma atrapalhação, porque você tem uma missão, só que eu não consigo identificar qual que é a sua linha espiritual, eu não consigo ver, mas não é do meu conhecimento, mas fica tranquila que aqui no teu jogo tá saindo da onde você é e o que vai acontecer, está muito perto. Aí eu recebi aquilo, agradeci, mas não melhorava esse meu processo, fui parar no médico, tive que me desenvolver uma síndrome do pânico, eu tinha medo de dormir, e aí o médico me deu, é sério isso, Rivotril, Lexotan, parece aquela musiquinha, né? Rivotril. Eu tomava esses remédios, as tarjas pesadas, e eu ficava muito cansada de dia, parecia que eu ficava babando, assim, sabe? Não tinha um raciocínio bom, mas continuava, mesmo com a medicação, eu continuava saindo do corpo e apanhando da tal da sombra. Bom, depois que eu busquei, o médico falou, olha, isso é estresse, vai viajar, e aí, no mês todo, eu pegava uma semana inteira e ia viajar. Eu ia viajar sozinha porque alguém tinha que cuidar da minha empresa, então eu botava o pai da minha filha lá para ficar cuidando, para eu poder viajar em um mês, uma semana. Olha, era para você estar bem descansada, né? Quem queria isso? Então, eu conheci o Nordeste inteiro. De tanto que eu viajei. E aí, numa das entrevistas que eu fazia na Rádio Record, eu levei a farmacêutica da minha clínica, porque ela tinha acabado de lançar um produto que falava de ácido fólico e que era para pessoas que tinham depressão, que vinha das folhas verdes, né, que a gente podia comer, e como a gente tinha esse déficit, o ácido fólico ajudava nessa questão, e que era a fluoxetina. Aí eu falei, vai lá, fala sobre isso, porque o pessoal vai curtir e tal, e levei elas. Só que como na época, eu não sei hoje, tá? Na época, a Rádio Record era dentro da TV Record, lá na Barra Funda. Então, para você entrar no estacionamento, tem que ser carro que já tem a placa ali na portaria, que era o meu, né? E aí eu falei assim para ela, só que a gente vai ter que ir no meu carro, porque senão você não consegue entrar. E a maior rolê para pegar autorização, tal, não sei o quê, vamos no meu carro. Ela, tá bom. E no carro, ela olhou para mim e falou, você tem uma energia de extraterrestre? E quando ela falou isso, meu olho brilhou, eu falei, cara, eu gosto desses assuntos, né? Eu adoro ET. Me conta. Aí ela falou que era numa fazenda no Mato Grosso do Sul, que tinha muito contato, muito avistamento, e que eles falavam com os ET. Eu falei, eu quero ir nesse lugar aí. E ela me levou.
E foi aí que começou a minha jornada espiritual. Cheguei na fazenda, é, eu é uma fazenda mesmo, né? Então, eu cheguei lá, tinha um monte de gente da espiritualidade, um monte de gente É bem. mais hippie, um monte de gente zen, né? E eu lá toda empresária, patricinha, né? Eu olhei para aquele povo e falei, nossa, que gente esquisita, eu vou embora daqui. Para mim, eu falei assim, para mim é tudo maconheiro, eu vou embora daqui. É a coisa da cabeça da gente, né? O preconceito e tal. E aí, quando chega a noite, o homem que era o que coordenava esse local, ele espalhava as pessoas pela fazenda para ter experiências extraterrestres. Então, ele dividia pela energia. Então, você fazia uma fila indiana, e aí ficava ele e alguns ajudantes dele falando, você vai para tal lugar, você para tal lugar. Quando chegou minha vez, ele falou, você vai para o quarto. E aí eu fui para o quarto. Só que quando eu fui para o quarto, eu vi que a fazenda esvaziou e eu fiquei sozinha, num lugar totalmente ermo, escuro, no meio do mato, num chalé. Cara, eu me apavorei. A única coisa que tinha na fazenda era um orelhão. Na época não tinha nem celular, para você ter uma ideia. E se tivesse ali também não ia chegar, porque era meio do mato. Eu lembro que eu corri para o orelhão, liguei para o pai da minha filha e falei, pelo amor de Deus, me tira daqui. Aqui eu não posso ficar de jeito nenhum, aqui só tem doido, eu quero ir embora, aqui tem uma energia pior do que a sombra que vai me pegar, e era uma energia forte. Aí ele, calma, me dá o endereço onde você está. Eu falei, amanhã cedo eu vou te dar o endereço direitinho, você me tira daqui desse lugar. Aí, de manhã, quer dizer, aí o pessoal começou a voltar, né, para os quartos. Eu fui dormir com a menina que me levou, que era farmacêutica, né? E aí eu tenho de novo de dobramento, só que aí não teve a sombra preta. Eu voei ali na região, né? Levitei e falei, nossa, que legal. E como estava amanhecendo, eu consegui enxergar no mesmo horário que era daquele tempo, né? Eu olhava e falava, nossa, que delícia, né? Cadê a sombra para me bater? E aí voltei, encaixei no meu corpo, só que eu acordei gritando. E aí eu saí do quarto para ir ligar para ele e uma senhora do além pegou no meu braço e falou, não vai embora, você é uma das nossas. Aí eu olhei para ela e falei, de jeito nenhum. Aí ela falou, cara, você já está aqui, sobe naquele morro e dá 7 voltas anti-horário e pede para Deus tudo o que você deseja. E eu subi, é um morro bem íngreme, assim, né? E lá em cima do morro, você vê meio que o Pantanal, assim, sabe? É muito bonito. Não sei se você conhece a região de Rochedo, você conhece? 50 quilômetros daqui, da capital, bem pertinho. E ali você entra por Corguinho, e aí você entra lá para o meio do mato, né? Para o meio daquelas fazendas, perto daquela serra eu acho que eles chamam Serra da Arara Azul, uma coisa assim. A gente chamava o Morro das Carcherrã. O Morro do Ashtar, né? Que é um morro icônico, ele é um morro super bonito. E a forma desse morro, Bem, com uma energia, né? Um portal nessa lá é região. portal, não, lá realmente é portal, não tem como falar que não. É. Né? Até a TV, o pessoal do Danilo Gentili foi lá, só que eles vieram com a palhaçada do ET Bilu, aí acabou queimando, mas se não tivesse feito essa palhaçada, ia ser muito legal, ia difundir mais, né? E lá é incrível. Bom, resumindo a história, eu subi o morro, cada volta que eu dava, eu sentia que tiravam garras das minhas costas, eu me sentia bem, e aí eu entendi que eu tinha entrado em Sartori. Quando terminei a volta, eu sentei e comecei a contemplar a vida. Eu entrei realmente em Sartori, fiquei maravilhosamente bem e fiquei ali. Não queria mais sair dali. Eu falei, vou morar aqui, acabou. Ficava olhando para aquele Pantanal. Era lindo. E aí foram me buscar, porque eu era nova ali, então o pessoal meio que marcou a minha presença, né? Falou, vamos buscar a moça nova que chegou aqui no grupo, que não desceu nem para comer. E eles tinham guardado um pratinho de comida para mim no refeitório, e um rapaz subiu para me buscar. Quando a gente estava descendo o morro, me deu piriri. E aí eu falei para o rapaz, pelo amor de Deus, me leva para o banheiro mais perto que tem aqui. Aí ele me levou. No banheiro foi que eu tive a minha primeira visão na tela mental. Abriu como se fosse um vórtex, né? E abriu assim, ó,
como se fosse uma TV de plasma enorme, que pegava toda a parede do banheiro, onde eu estava sentada, e eu fiquei olhando aquilo, e aí começou a aparecer várias raças de diferentes tipologias, depois vários códigos, vários símbolos, várias mandalas, e assim, muito rápido. Sabe quando você vê na televisão, assim, ó, pá, 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 e vai mostrando um monte de coisa? Só que não tinha som, era só imagem. Eu não escutava nada, é como se eu estivesse num vácuo. Era mudo o negócio. E eu olhando aquilo, eu falei, caraca. E eu lembro que o menino tinha me dado água para mim beber. Ele levou uma garrafinha e eu bebi. E eu falei, o menino colocou droga nessa garrafa, eu estou alucinando. Mas que interessante a alucinação. E eu estava com raciocínio assim, eu estava tão lúcida que eu cheguei a pensar, falei assim, por isso que o povo se droga, é legal. Eu pensei, né? Caraca, isso aqui é muito legal. E aí os ETs se apresentando, mas eles tentavam falar, mas eu não conseguia conceber, por isso que eu te falei, como se eu estivesse assim, ó, não ouvindo nada. Era aquilo. Até que eles me levam para um planeta e que eu estava de cima de uma montanha e o pessoal embaixo arando ou plantando, fazendo alguma coisa na terra. E era como se fosse milho, mas não era milho, era uma planta estranha. E o pessoal usava um turbante branco, uma túnica branca e um chapéu tipo holandês, sabe? Era muito louco. E eles estavam falando comigo, só que era como se fosse cinema mudo, eu não estava ouvindo. Mas eu sabia que eles estavam falando comigo e eu não estava sintonizando. E eu olhava aquilo e olhava a nave onde eu estava com esses ET. Esses ETs, eles não eram greys, eles eram humanoides, só que eles tinham uma cor diferente na pele. Era uma pele meia de golfinho, sabe? Azulada. Verde. Era de que eles eram da luz, tipo do bem, a sensação? Não sei. Porque... Até hoje eu não sei. Eu estou te contando a minha primeira experiência. Eu não tinha conhecimento algum. Essa tipologia você não vê na internet. Ela não existe. Aqui eu estava, eles me levaram para ver esse planeta. Essa tipologia não tem como descrever vocês. Eles eram meio humanoides, mas eles tinham pele de golfinho. Eu conseguia ver, eu não toquei, mas dava para ver como se fosse uma pele de golfinho, de tubarão, sabe? Era uma pele assim, e era uma cor azul meio esverdeada, não dá para te explicar. Não tinha aqueles olhos grandes, eles eram bem mais altos, bem magros, eles eram diferentes, eu não consigo falar, não tinha cabelo, eu não consigo descrever eles, tá? Mas eles tinham a tipologia humanoide. Bom, aí eu acabo o negócio, né? Entra em redemoinho, fecha essa imagem e eu saio do banheiro, o rapaz estava me esperando. Aí eu olhei para o moleque e falei assim, meu, o que você me deu para beber? Ele falou, eu te dei água. Eu falei, não, você colocou alguma droga nessa água. Ele, não, imagina, por que eu vou fazer isso? Eu falei, não, você colocou. Comecei a discutir com o cara. E ele falou, não coloquei. O que aconteceu? Você passou mal no banheiro? Eu falei, não, eu tive uma visão, uma alucinação. Aí eu contei para ele. E ele achou extremamente inteligente, falou, peraí, eu vou contar para o dono aqui que organiza aqui as coisas. Aí ele voltou e falou assim, ó, o cara não vai poder te receber, mas ele mandou o colega dele, que era o Odir. Aí o Odir chegou, me conta, eu contei para ele. Aí ele falou, vem aqui que eu vou te levar lá perto da cozinha, num quarto, e se você me permitir, eu vou te colocar num quarto escuro para eu poder fazer uma leitura da sua aura. E eu nem sabia o que era a aura. Aí a gente entrou no quarto e ele ficava assim, ó. Eu lembro que estava escuro, mas eu via ele olhando assim. E aí ele pegou, esfregou minha testa, escreveu os negócios no papel. E aí quando ele acendeu a luz, falou, olha, o que você teve, você abriu a sua tela mental. Aí eu falei, o que é tela mental? Eu não sei o que é tela mental. Aí ele me explicou o que era tela mental, que era tipo de uma mediunidade. Eu falei, mas eu nunca tive isso. Isso foi depois que o menino me deu água para beber. Aí ele falou, não, mas é que aqui a gente abre mais a percepção, é o local. Ele começou a explicar. Aí ele falou, eu vou só te pedir um favor, vai tirar uma foto Kirling. Falei, tá bom, eu vou. Quando eu fui tirar a foto Kirling, o cara que estava tirando a foto Kirling, ele olhou a foto e falou, tem que tirar outra. Aí tirou outra. Ele pegou a foto e falou, meu, não é possível.
Aí eu falei, o que que foi? Eu vou morrer? Tá mostrando aí que eu vou morrer? Porque eu era bem dramática, né? Aí ele, aliás, ainda sou. E aí ele pegou e falou, não, é que a gente não consegue te ver, tá tudo azul, tá um azul índigo, era mais ou menos essa cor aqui, ó, de azul, quase preto, assim, ó, tá vendo? Aham. Eu gosto muito desse azul nas minhas coisas que eu recebo. Bom, e aí ele falou, olha, eu vou ter que reter sua foto e entregar pro cara lá, que comandava o local. Aí ele, o, o senhor, né, falou assim, ó, à noite a gente quer conversar com você, vai ter uma reunião e você vai participar. Eu, tá bom. E aí a gente jantou naquele mesmo local, você jantava e depois tinha a reunião. O pessoal descansava um pouco, voltava para a reunião. E na reunião, o cara que era o dono lá do local, o organizador, ele pega, me fala o meu nome, fala o que eu era, qual era a minha missão, para todo mundo ouvir. Eu fiquei com vergonha. E aí todo mundo vira, sabe? Eu estava lá no fundo, todo mundo vira para me olhar e fica, ó. E sabe quando dá uma vergonha? Eu falei, mano, o que é isso? Será que eu vou morrer? Será que eu tenho uma doença grave? Né? E eu fiquei assim, apavorada. Eu falei, Jesus do céu. E o que ele tinha falado? Ele tinha falado que eu tinha uma Kundalini muito alta e que eu era índico. Só que eu não sabia o que eram essas coisas. Por isso que eu estou te falando, eu era zero e leiga em nada. Eu não sabia que era aura, chakra, nada. Nada. Eu lembro que passavam umas tarântulas no caminho que o pessoal estava andando, a mulherada parava e ficava assim. Aí eu chegava, mata esse bicho! E as mulheres, não pode matar. Você é doida, se você não mata, elas atacam a gente. Calma, a gente está fazendo reiki. Ficava assim, ó. E eu falava, gente, que gente doida, como que vai fazer reiki na aranha? Então, e esse é o meu nível de espiritualidade, zero, pra você entender. Bom, e aí, terminou a reunião, aí ele também falou de umas outras pessoas, aí ele veio falar comigo, aí ele falou, ó, você vai ter um contato hoje à noite. Aí eu falei, sério? Contato com o quê? Com o ET? Eu falei, que legal, vamos lá. Aí, a menina que me levou para lá, ela pegou, e ela falou, não, eu tô aqui há 10 anos, você nunca me chamou para contato, ela acabou de chegar, não, ela não vai ter o contato, eu vou ter o contato. Aí eu falei, tá bom, eu dou meu contato para você. Aí a minha amiga, tá bom, eu vou. Aí o cara falou, não, ela vai, não é com você, não interessa que ela chegou agora, ela vai. Aí eu falei, não, mas eu dou meu contato para ela. Outro dia eu faço meu contato, porque para mim, na minha cabeça, sabe, tipo, não estava entendendo nada. Aí eles me levaram para o meio do mato, tinha uma árvore, você subia em cima de um banquinho, de um banco que eles colocaram ali, e eu achei que todo mundo ia ficar ali comigo. Tinha um monte de gente com radinho, um falando com o outro e não sei o quê, era uma galera gigante. E aí eu fui lá para aquela tal daquela árvore, e aí então, ó, vai ser 13 minutos. Eu, tá bom. Eu achei que todo mundo ia ficar comigo. Só que todo mundo foi embora. Aí eu falei, cara, sem lanterna, sem nada. E não tinha lua cheia naquela noite. Falei, mano, vocês estão loucos. Eu comecei a gritar, socorro, socorro, com medo do escuro, né? E o pessoal, calma, gritava lá longe, calma, fica tranquila. E eu vi uma movimentação, eu sei que eu desci daquele banco, saí correndo, eu não quero ter contato, chama minha amiga que ela vai ter por mim. Eu não gosto de escuro, eu tenho medo de escuro. E saí correndo, o pessoal fez assim, meu Deus do céu. E aí, vocês sabem como é que foi meus 9 anos nesse lugar, dei um trabalho. 9 você passou lá? Eu tive Aqui? muita experiência lá, viu? Muita experiência surreal. Se a gente contar, parece novela, parece filme de ficção científica, mas eu tive muita experiência ali. Estudei por 9 anos, aprendi tudo que vocês podem imaginar, estudei. E, na época, esse cara, ele falava assim, vocês não podem estudar. Ele proibia a gente de estudar. É só isso. Vocês não podem fazer meditação, vocês não podem fazer oração e vocês não podem fazer yoga. Porque o contatado, ele tem a frequência elevada, então você tem que estar no estado acelerado. E, na época, o médico tinha mandado eu fazer yoga. Na época, eu busquei muito a espiritualidade, então eu entrei em grupos de oração, e aí ele falou, não pode nada. Eu falei, eu vou continuar, e eu continuei.
tá? Escondido dele, com os filhos dele na minha casa. A gente estudava as Chaves de Enoque, o livro de Urântia. Tinha um outro livro que eu sempre esqueço o nome, um grosso, que eu parei de ler no 10º capítulo. Que eu falei, isso é muito para minha cabeça. Então, eu fiquei meio que Caxias, só estudando coisa de espiritualidade ali, evoluindo, trabalhando o meu self, lógico, para me tornar uma pessoa melhor. Curei, nunca mais tive esse negócio que eu pedi para Deus para nunca mais o meu espírito sair do meu corpo. Conscientemente, por um tempo eu não tive mais isso. Depois, quando eu fui preparada pelas raças que eu trabalho hoje, são seres de Vênus, os sirianos e os arcturianos, eles me levavam muito para a nave, só que aí eu já tenho outra consciência, já tinha, né, porque isso daí são anos, né, eu era trabalhada muito energeticamente para que esses trabalhos galácticos chegassem eu era um canal deles, né, então, quando eu comecei a minha carreira, eu trazia tecnologias extraterrestres e escrevia o que estava acontecendo no planeta, porque não tinha YouTube, Instagram, a gente era da época do Orkut. Depois veio o Facebook, né? Então, eles pediam para eu escrever notas no Orkut, para depois escrever textos, abrir uma página, escrever textos sobre os acontecimentos do planeta. Então, eu escrevia depois. Eu escrevo muito mal português até hoje, não é desculpa de, ela é chilena, não. Eu era muito ruim mesmo em português, e aí eu tinha que contratar, às vezes, uma jornalista para corrigir os meus textos, para que pudesse, né, as pessoas entenderem. E eu fazia os blogs, a minha prima me ensinou a fazer blog. Nesse momento, eu já tinha fechado a minha empresa e resolvi ver o que eu iria fazer da minha vida, porque para mim não fazia mais sentido. Só que meu dinheiro acabou em 2 anos, né? E aí eu resolvi virar terapeuta. Então, eu passei muita necessidade, 4 anos, eu vendi almoço para comprar janta, mas era um momento que eu canalizava demais nesse momento, era incrível, era o dia inteiro canalizado, escrevendo, fazendo coisas, pessoas ligando para mim, eu passando informação, só que dinheiro que era bom, nada, eu passei fome, fiquei devendo o IPVA do meu carro, o IPT do meu apartamento, foi uma desgraça total, porque eu estava com todos os chakras para cima alinhados e os básicos da Terra totalmente nada, né? Mas aí eu aprendi com o tempo, aprendi a aterrar, e aí eu trouxe o equilíbrio, e quando eu trouxe o equilíbrio, os arcturianos apareceram, né? E aí eles me passaram uma obra muito grandiosa, né, que chama Mesa Multidimensional Arcturiana, e na época que eles me passaram, eles me falaram a seguinte questão, eles falaram assim, ó, a gente quer trazer esse trabalho para o Brasil, tem que ser feito no Brasil. Porém, nós tentamos trazer... Oi? Você é arcturiana? Não sou arcturiana. Você é o quê? Olha, eu sou felina, a minha primeira chispa divina foi ser felina, só que uma felina das Pleiades. Olha que coisa maluca. O pessoal acha que é só em Sírios ou só em... esqueci o nome, escrevam aí. E tem outro lugar lá que os felinos gostam de morar, que eles foram exilados ali. Eu esqueço o nome, que a minha amiga Cris de Pascoal eu sou felina das Pleiades, tá? E assim, é difícil a gente falar, porque existe essa conotação materialista aqui na 3D, que as pessoas querem saber da onde que são, porque na realidade, a gente vem da consciência de Deus. E aí ele joga uma mônada, uma chispa divina, e essa chispa, ela se fragmenta em 12. Você é 11 delas, mais você. E esses 11 é como se fossem nossos irmãos, que vão ter experiências em vários quadrantes galácticos multidimensionais. Nós estamos na 3ª. Aqui a gente fica preso nessa roda kármica, então a gente fica indo e voltando, sem evolução alguma espiritual. A gente é escravo aqui. Agora, quando você vai para outras dimensões, porque o Criador quer que você experimente todas as dimensões no teu espírito,
as pessoas ficam muito pegadas, qual é meu registro galáctico? Não tem. Tem a primeira experiência que você tem, aí é criado um corpo criogênico, mas ele se perde quando você vai para uma outra dimensão. Então as pessoas ficam muito apegadas a isso. Ai, da onde que eu sou? Nós somos de Deus. A gente vem da fonte criadora, de Hélios e Vestas, né? Do grande sol central. Porém, a gente teve uma primeira experiência que foi diferente dos nossos 11 irmãos, que são a gente mesmo, né? Porque a gente está muito conectado. Então, eu venho para a minha primeira chispa é 20ª dimensão, o outro vai ter uma experiência arcangélica, o outro vai ter uma experiência umbralina, num planeta de primeira dimensão, ele vem uma pedra, né? Aí entra um pouco parecido com o que o budismo pensa, né? Mas não é. Enfim, é isso. Então, e esse teu trabalho, ele nos ajuda nesse momento, né, da transição planetária, que é um momento bem desafiador, porém, se a gente tem a consciência, acaba aproveitando o fluxo aí e se abrindo, né, para essa nova consciência, mudança de paradigmas. Se você pudesse falar dele para nós, que eu acho muito bacana. Posso? Lógico, claro, com certeza. A gente está saindo do anoitecer galáctico e está indo para o amanhecer galáctico. Então, imagina um sol, e aí a galáxia ela vai fazendo uma espiral em que é expandida, né? E cada braço são várias galáxias. Então, quanto mais próximo desse sol, mais próximo do Criador que tudo é, de Deus, da potência máxima, você chega. Nós estamos lá em cima, na espiral. Então, a gente está descendo. Então, a gente está chegando muito próximo do amanhecer galáctico, porque a gente tem, a cada décadas, 1000 anos, você sai do anoitecer e vai para o amanhecer, porque é quando você vai fazendo a espiral, tá? Então, a gente saiu do anoitecer e vai para o amanhecer. Como a gente está numa densidade de terceira dimensão, onde as células, as moléculas são muito densas, e a gente também está no planeta prisão, a gente não sabe a real sensação do tempo. Tudo nosso aqui é muito lento, tá? E a gente vive pouco nessa matéria. O espírito, ele vive mais. Então, o que acontece? Nós estamos indo para o amanhecer, e nós somos uma parte, né, viva fisicamente do planeta Terra, que também tem a sua parte espiritual que se chama Gaia, ou chão, né? Enfim, o que acontece? Nós temos uma consciência muito negativa, porque nós fomos mexidos geneticamente por essa raça que comanda o planeta, que são os reptilianos e os draconianos. Então, como eles são geneticistas também negativos, eles pegaram a raça Adão Cadmon, a raça pura terrena, e foram modificando, mesclando, né, com as raças deles, e mexendo no nosso código do DNA. Isso fez com que a gente baixasse a nossa frequência, desde a época da Lemúria e da Atlântida, tá? E aí, a gente perdeu a conexão com a fonte. Nós perdemos, porque foi desligado as nossas hélices do DNA. Porque por muito tempo a gente ficou no anoitecer galáctico. E quando você vai para o amanhecer, porque esse negócio a gente faz, é a época de você ter a tua evolução, expansão de consciência. Então, como essa raça, ela não tem espiritualidade, ela não consegue acessar a linha tempo-espaço, porque eles são densos, porém alguns são espirituais, mas são de densidade, eles não conseguem saber eles não conseguem prever o que vai acontecer no futuro. Então, eles são todos criados através de uma agenda. Eles vão criando uma agenda e vão executando a agenda. Cria a agenda e executa. E sempre dá errado para eles. Só que eles atrasam a nossa vida aqui, de evolução espiritual. Então, quando a gente teve a queda na Lemúria, que a gente saiu da 4ª dimensão e baixou para a 3ª, por conta de ego da humanidade, e que até hoje a gente vive isso, né, e vibra isso,
piorou mais ainda a nossa questão de consciência. Então, as hélices do DNA, elas foram desligadas, porque elas são multidimensionais. Os nossos chakras, eles foram achatados, porque os chakras são como se fossem baterias que se conectam com o externo e traz essa informação para dentro de você. Então, o nosso chakra, eu vou dar um exemplo aqui, eles eram assim, ó, você imagina que a gente fala dos 7 chakras principais, mas tem os galácticos, tá? Esses chakras, eles teriam que ser assim, ó. Imagina eu de perfil aqui, eles estão aqui assim, sabe? O que acontece? Eles afunilaram nossos chakras, para que realmente a gente perdesse a conexão com o nosso DNA crístico, o nosso DNA sagrado. Nesse afunilamento, a gente não consegue captar muitas coisas. Então, a gente não consegue ter acesso ao nosso registro acástico, a gente não consegue enxergar frequências de ondas, e você sabe que tudo tem uma frequência e uma onda, né? Toda a geometria, todo espírito, tudo tem uma frequência e onda, então a gente enxerga da realidade 0,08%. Nós somos configurados para ficar burro e escravo deles. Só que alguns galácticos e alguns seres angelicais pediram para encarnar na Terra, para ajudar a tirar a gente da roda de samsara. E essa era a missão dessa galera. Então, o Criador que tudo concordou, né? Porque a gente tem uma grande nave de Overton, além da de Astrachan, que vocês conhecem, que são seres galácticos da luz, que trabalham para auxiliar os planetas, as galáxias em evolução, que são essas que estão mais lá em cima na periferia, não essas que estão muito perto do grande Sol central. Então, esses seres falaram, o meu único jeito que é mandar algumas consciências para acordar a galera. Então, mandaram essa galera para que trouxesse informações. Então, em várias épocas, vem essa galera, não interessa se é das Pleiades, se é de Sírios, aqui a gente fica muito apegada nisso, que aí eles trazem a arte, eles trazem a ciência, eles trazem coisas para tudo quanto é tipo de situação, né? E agora... Para impulsionar. Para impulsionar. Para ajudar a despertar a consciência da galera. Então, por muito tempo, aquilo foi proibido, por isso que teve a caça às bruxas, por isso que teve o cancelamento da Igreja Católica, que ficava cancelando naquela época, não podia, o Leonardo da Vinci não podia falar das suas inspirações, então tudo ele colocava em retratos, ele mostrava o homem vitruviano, né? Toda essa questão ele escondia, era oculta, porque era proibido a gente passar informação, e veja bem o que a gente está passando hoje nas redes sociais, prestem atenção, só muda as coisas, a gente também está cancelado, está proibido, censurado de falar muitas coisas, muitas palavras, então a comunicação fica difícil. Sim. Então, o que tinha lá atrás, no século, 2 séculos atrás, está acontecendo hoje, não muda nada, entendeu? Então, essa galera veio para tentar falar. Só que como a gente está na transição, eles mandaram muitos seres, e não são só galácticos, são, nessa vastidão existem hierarquias, então mandaram Elohims, mandaram anjos, mandaram seres supralumínicos, tudo que vocês podem imaginar mandaram para cá, só que aqui a densidade, o corpo físico, a densidade é tão grande que quando você entra aqui, o seu DNA já é fechado, é impossível você lembrar o que você era. E aí eles começaram, os seres de luz, a vir em canalização, porque eles não entram na crosta terrestre, eles mandam a informação com as suas altas tecnologias para esses irmãos que eles mandaram, porque em algum momento eles vão acordar, vão receber, vai achar que a intuição é uma coisa de doido, que nem aconteceu comigo no banheiro. Caraca, eu estou drogada, nunca vi isso, porque eu estava totalmente desligada, aquilo que eu falei para vocês. Então, eles começavam a mandar essas informações para essa galera, essas galeras começaram a entender, decodificar, porque tinha que decodificar, é igual o médium, tá? O médium, ele é um matuto, ignorante no que estudou, e acopla um cientista de Harvard nele. O que você acha que vai acontecer com o matuto? Vai começar a escrever coisas de ciência.
de física. E o pessoal, caraca, você entendeu? O canalizador é igual. Só que vem umas paradas muito mais profunda, multidimensional, que por um tempo atrás era um papo de doido. Hoje, graças a Deus, está na moda, então dá para a gente conversar numa boa, para não falar que droga estragada essa doida tomou, né? Enfim, então é assim que funciona. Eles mandam a informação, quem está acordado com a anteninha de pé recebe, e aí foram preparando vários seres, que a gente pode chamar de índico, depois cristais, que são seres que vieram com missão, para ajudar o resto da humanidade. E pessoas que se ligam nisso, nesse papo que a gente está tendo, também são pessoas que estão ligadas a isso, de alguma forma, cada um com a sua missão. O problema é que o ego é tão... Aqui, o chamado fez, né? Então, se as pessoas se interessam por isso, é porque estão na parada. Só que, assim, o ego é muito grande ainda da galera, né? A galera quer ser comandante. Ninguém quer ser faxineiro. Não. E eu sou a faxineira galáctica, né? Porque a gente faz toda uma limpeza apométrica para a retirada da galera ali do umbral, né? Para subir quantos de luz, de consciência, de corpo espiritual, que são os arcturianos. E os arcturianos são seres galácticos de uma dimensão extremamente elevada, que não conseguem entrar nessa crosta, eles vão até a 5ª dimensão, é ali que eles mandam a informação. Às vezes a tecnologia deles é incompreendida por nós, a gente não consegue entender, mas essa comunicação existe. Quando a gente consegue ir para a nave deles, nós que canalizamos, a gente é muito preparado no nosso corpo espiritual, né? E aí eles têm toda uma tecnologia de elevar as pessoas para essas naves, essa nave é enorme, pra vocês terem uma ideia, ela é gigantesca. E aí leva, eles ficam ali sendo regenerados, cada compartimento, que a gente chama de câmaras arcturianas, cada compartimento ele vibra numa frequência. A primeira câmara é a da síntese luminosa. É para você tomar consciência de tudo isso que eu estou falando para vocês agora, porque as pessoas têm que ter consciência. Não adianta você querer ficar correndo atrás das ilusões se você não entende o que você quer, o que você faz, para que você veio e para onde você vai. Isso aí, as pessoas estão muito perdidas hoje. As pessoas não querem fazer a sua reforma íntima, né? Então, aí eu sou a faxineira galáctica, porque existe sim uns comandantes aí, todo, né? Vamos falar a palavrão, todo fodão. Não, a gente aqui é do lixão mesmo, a gente limpa, ajuda, regenera e pede para ir para as escolas superiores, para cada um seguir o seu caminho de elevação espiritual. Então, é mais ou menos por aí. Deu para entender ou não? Sim, claro, eu acredito que você fala numa linguagem bem simples que a gente consiga entender, né? Pelo menos eu estou percebendo, né? E eu fico muito feliz porque eu acho que as pessoas, você abre o seu coração, você entrega o conteúdo e a gente vê o tanto de live que você faz, né? Com esse trabalho também oferece muita ativação ali e convida, né, a galera para vir para a ativação. Isso é o que está ocorrendo, né, agora, Karen, que a gente se uniu todo mundo para fazer. Enquanto a gente pode estar falando alguma coisa, né, como você deu uma... Eu acho que é um momento muito precioso da humanidade, mas tem muita gente realmente que não tem a mínima noção, né, do que está acontecendo, mas as sementes estão sendo jogadas, né? Eu queria que Olha, você... eu não julgo e não critico as pessoas que não têm conhecimento, que não estão ligadas, porque eu fiz parte disso também. Eu passei por isso. Quando eu comecei a minha missão, eu estava só 5 anos atrasada. E, na realidade, o tempo não existe. A hora que a gente desperta, Paulo de Tarso passou por isso. A hora que ele descobriu que Cristo
foi a hora dele. Então, sim. cada um está numa escala evolutiva e tudo bem, Sim. né? Agora, eu queria que você deixasse uma mensagem. A gente fala assim, é um encontro marcado para as mulheres, só que são conteúdos, falou isso aí, eu coloquei dessa forma, por conta do mês de março, para chamar a atenção da galera. Mas o conteúdo que veicula é para o humano universal, não tem distinção, né? É para todos. Mas eu gostaria, como é o mês da mulher, né? A gente sabe que a mulher ela tem essa condição especial, divina, o homem também tem, mas eu queria que você deixasse uma mensagem espiritual Tá. para as Eu vou, mulheres. eu vou Vai servir para. completar, tá. Eu vou completar o meu raciocínio da explicação que vocês me pediram. É o seguinte, o planeta ele está entrando no amanhecer galáctico, ele não está tão perto, mas ele está ficando mais perto do grande Sol central galáctico. Esse Sol ele impulsiona, né, informação através de Hélios e Vestas, que são os responsáveis para espalhar para todas as galáxias a informação que vem lá desse pulso, que é o Deus, Criador, né? Então, quando isso acontece, é para tudo que é ser vivo material dentro do planeta, desde uma bactéria a uma baleia. Então, a gente acha que nós somos donos, os humanos somos donos do planeta. Não, a gente não é dono do planeta. O planeta tem dono, são os elementares da natureza. Nós estamos aqui morando, é que nem você alugar uma casa, tá? Então, a gente também está tendo uma chance, porque esses flashes, eles vão abastecendo o nosso corpo de luz, trazendo quanto de luz, ajudando a tirar o clipezinho ali da terceira hélice do DNA, para as outras hélices crísticas serem ativadas, entender que a gente tem chakras galácticos, entender que nós temos uma família espiritual, que não é a família da Terra, entender que também somos espíritos, alma e corpo, né? Então, será que a gente vai passar de ano nessa transição? Essa é a pergunta. Que Estamos falando da humanidade. Precisamos reagir aí para conseguir passar nesse portal. Porque o planeta Terra, ele vai vibrar numa outra frequência, ele vai para uma dimensão, que é a quinta dimensão, ele vai permanecer no mesmo local, o que vai acontecer é a transformação de luz, e não precisa explodir, morrer para nascer de novo, não é isso, é uma transformação, não é que a gente vai subir o elevador e vai para a quinta dimensão, não, é uma transformação, e tudo que está dentro também tem que acompanhar esse fluxo. Então, a minha pergunta é para você, você está preparada para essa evolução? Essa é a minha pergunta. Então, cada um hoje vai meditar e vai pensar, será eu como raça humana, sei o que é o amor, sei o que é compartilhar, eu sei o que é ter uma consciência única de compartilhamento, ou será que eu sou egoísta, eu vejo só por mim, aquilo que eu tenho, que eu faço, quero para mim? É muito fácil a gente entender uma consciência elevada é quando você vê um caos na rua e você para ajudar, que você se coloca no lugar do outro. Enquanto outros só pensam em si e falam, não vou me meter nisso porque eu vou me quebrar, eu vou perder energia, eu vou ter algum tipo de problema. Eu vou cuidar do meu. Eu quero que os outros vão para aquele lugar. Então, é aí que a gente começa a ver o que é a consciência do amor, qual é o movimento mesmo da nova geração, que é isso, é o compartilhar, não é o egoísmo. O que eu posso tirar para ter? E não é assim que funciona. O que eu posso ser para ter? Como eu posso contribuir, colaborar para que o meu bairro, meu prédio, o meu condomínio, a minha rua, tenha mais luz, mais qualidade de vida? O que eu posso fazer? As pessoas mal dão bom dia. Quando dá, é uma coisa mecânica, não é desejando um dia bom para o seu vizinho.
né? Então, é isso que eu quero que vocês reflitam e pensem, será que nós estamos realmente preparados para ir para uma consciência de quinta dimensão, onde não tem matéria, não precisa de dinheiro, é só o compartilhar, é só um estado vibracional de uma essência de ápice para você chegar no amor incondicional, que não é o amor do apego também. Então, essa é a minha pergunta para vocês. Karen, nossa, foi uma aula. Eu agradeço de coração a sua disponibilidade, o seu despreendimento Imagina. e esse tempo precioso e esse seu conhecimento, a sua experiência. E eu acho que vai valer muito aí para a galera, como você fala. E meu muito obrigado. Se Eu você que quiser agradeço. falar mais alguma coisa, tá? Não, Senão... é só isso, só se alguém quiser me conhecer melhor, as minhas redes sociais é eu, Karen Rodrigues, aqui do Instagram, eu tenho um canal no YouTube, toda terça-feira eu faço ativação, e toda quinta-feira a gente faz um bate-papo galáctico, que chama Nave Galáctica. Mas, infelizmente, por eu falar a verdade, por eu falar mesmo, eu incomodei demais, então eu estou pendurada. Então, se você se inscrever no meu canal, o YouTube não vai mandar meus vídeos para você, então vocês vão ter que ir lá, pegar, botar na gente e falar, toda terça eu vou lá às 20 horas com a Karen, toda quinta eu vou lá, porque ele não vai te colocar lá, tá? Eu tô pendurada. Então é Mas isso, minhas redes sociais aí, pode falar. vai ser provisório, já já você vai ser concedida novamente com a graça divina. Tudo de Olha, bom. os arcturianos felinos a gente tem que, né, porque a IA não é muito a favor da luz, né? Tudo que é contrário, que te ensina a coisa errada, eles bombam. E tudo aquilo que realmente te instrui, te traz consciência, te acorda, eles apagam. Então, a gente tem que prestar muita atenção hoje, o que está acontecendo aí, esse movimento aí da nova era, por que que muita gente que traz informação boa de ponta está esquecida? Por que muita gente que viaja na maionese está lá, ó? Tem que prestar muita atenção nisso. Esse canal aí é seu e do Dorinho ou é só seu? Tá todos os dois? Como que é? Não, o TV Galáctica foi um pedido dos seres, né? A gente começou com esse movimento, que antes não tinha, era só a Cris de Pascoal, que tinha o Enigma, que era de televisão. Então, a gente veio com esse movimento para o YouTube, nós somos pioneiros, né? E aí o TV Galáctica cresceu bastante dentro da espiritualidade, só que, lógico, começou a aparecer várias galera muito legal, e também o movimento foi crescendo, a gente foi muito pioneiro, mas aí, paralelamente, eu tinha o meu canal também, porque eu também tinha que passar a mensagem. O TV Galáctica era uma comunidade de galácticos que queriam passar informação sobre... porque naquele momento que a gente criou o TV Galáctica, existia uma ufologia no Brasil muito dividida, né? Os contatados e a ciência paracientífica, né? Que é aquela que precisa tirar foto, mostrar, provar dentro da ciência. E o contatado, no Brasil, isso no Brasil, ele era muito julgado, criticado, as pessoas não levavam a gente muito a sério, porque a gente tinha uma tendência muito espiritual mesmo. Então, a gente foi muito... Não entendi, cortou. Não, pode falar, continuar falando. Ah, tá. Então, e aí o que que aconteceu? A gente fez esse movimento para trazer informação do que é um abduzido, do que é um contatado, o que são as raças extraterrestres. A gente veio com essa informação naquele momento. Lógico que eles caçaram a nossa cabeça, fizeram de tudo para prejudicar o nosso canal caiu, quebrou, todos os problemas. Só que eu também tinha a minha missão, que era passar informação, fazer ativação, porque as ativações, toda terça-feira eu estou lá há 8 anos fazendo ativação com as tecnologias que eles me passam, e que são várias tecnologias, e aí eu tenho que fazer isso, e também fazer as minhas lives com convidados, e aí são duas coisas diferentes, Karen Rodrigues no YouTube e TV Galáctica no YouTube. Por o TV Galáctica estar por um fio, a gente tirou todos os convidados. Então, a gente entrou com uma comunicação. Viu? Já fui lá para Regina aqui do Mato Grosso do Sul.
A Regina faz parte lá da doutora Gilda Moura. Ah, é, ela me levou uma vez lá no Dorim. É A isso doutora. aí. A doutora É, Gilda Moura, ela pesquisou, eu e o Dorim. é? É, porque a doutora Gilda, ela só pesquisava abduzido. Quando a gente convidou ela para ir na rádio, que eu tive um programa na rádio também, na MKK, ela falou, você tem a mesma energia de abduzido. Eu falei, mas eu sou contatada. E aí ela começou a fazer a pesquisa dos contatados por minha causa e por causa da Liliane Felim. Olha que legal. E lá eu conheci a Regina. Quer dizer, eu É, conhecia o Walter, o irmão dela, sim. que gosta de ufologia, e aí a Regina, acho que veio por causa do irmão, e aí conheceu a doutora Gilda, porque ali realmente tem que ter medicina, são cientistas, né? Não pode ser alguém que estuda. Então, a doutora Gilda tem muitos livros, morou em Portugal, ela é reconhecida pelas universidades, pelas faculdades, então, quando ela faz estudo, é estudo científico, não é esotérico nem místico. Então, ela começou a estudar os contatados por minha causa, porque a gente também tinha feito poltergeist igual o abduzido, a gente tinha um campo eletromagnético, a gente tem um campo eletromagnético diferente, né? A energia é diferente, quando chega perto da gente, esses cientistas sentem, e aí a gente colocou os eletrodos na cabeça, fez tudo que ela mandou, e ela está lá fazendo as pesquisas dela, né? Vamos ver o que, que vai dar. Então, que beleza. É, Muito obrigada, minha querida. Que eu que Deus agradeço. continue abençoando você e a gente vai se encontrar aí ainda. Beijo no seu Obrigada, meu amor. Beijo para todas as mulheres e gratidão. Tchau. canal. Gratidão, pessoal. Quem está na live, quem vem depois, eu vou compartilhar aqui e a gente vai deixar essa. Eu vou pôr no YouTube também essa live para que outras pessoas possam conhecer esses conteúdos maravilhosos. Então, até, boa noite.